Olá, amigos e amigas enxadristas. Neste vídeo de hoje nós iremos aprender o movimento dos bispos. E para facilitar a visualização, nós só vamos colocar no tabuleiro os bispos brancos. Obviamente que as negras também vão ter dois bispos, sendo que um fica do lado do rei e o outro fica do lado da dama, que se iniciam na coluna D. E os bispos, a casa inicial deles é na C1 e F1. Então nós vamos ter um bispo se iniciando nas diagonais ou na casa branca, e um bispo que se inicia, é posicionado inicialmente numa casa negra. A mesma coisa ocorre com os bispos negros. Um vai iniciar na casa F8 negra e o outro na casa C8 branca. Ok? Muito bem. Com isso, nós já definimos praticamente a situação dos bispos. Por quê? O bispo que se inicia nas casas brancas, eles só vão poder percorrer as casas brancas. Ele não pode se deslocar ou se mover para uma casa negra. As casas negras estão proibidas para ele. Ele não consegue acessar essas casas. Da mesma forma também, o bispo que se inicia nas casas negras, ele não pode se deslocar para a casa branca. Então ele só consegue se mover nas casas negras. Com isso nós definimos o movimento do bispo, ou seja, os bispos só podem se mover pelas diagonais. Então o bispo branco de casas brancas sempre vai se mover nas diagonais brancas. Da mesma forma também o bispo negro de casas brancas só vão mover nas diagonais brancas, certo? E o bispo de casas negras só vão mover pelas diagonais negras. Ele só consegue se mover nas diagonais negras. A mesma forma também para o bispo das negras de casas negras. Ele só vai se mover pelas diagonais negras. Ok? E qual é o alcance do bispo? Diferentemente do cavalo, não havendo impedimento na diagonal que ele estiver se deslocando, ele vai poder se mover a qualquer distância. Então, numa situação como esta que está apresentada no tabuleiro, esse bispo de casas negras, ele vai poder se mover até a coluna H6. Ou se não, até a coluna A3. Obviamente que ele pode se mover pelos intervalos intermediários. Nesse caso aqui, ele poderia vir até a coluna até B2, ou ele ainda pode vir para D2, E3, F4, F5 e até a coluna H6. A mesma coisa também ocorre com o bispo de casas brancas. Ele pode mover para E2, para D3, para C4, para B5 ou até A6. E pela diagonal à direita, ele vai poder se mover para G2 ou até H3. Portanto, não tendo impedimento, ele pode se mover pela diagonal até onde a diagonal der condições dele se movimentar. Ele só não pode ultrapassar peças. Encontrando uma peça no caminho, a peça funciona como um bloqueio. Se for do próprio time, do próprio exército, ela funciona como um bloqueio para ele. Nesse caso, ele estaria defendendo essa determinada peça.
Agora, se for do exército adversário, aí ele pode capturá-la. Lembrando sempre que as capturas no xadrez não são obrigatórias, a não ser que não exista outra escolha ou outra possibilidade. Então vamos ver uma determinada posição para nós podermos ver o movimento do bispo. Nós temos aqui uma partida que foi jogada num torneio europeu em 1620, também antiga. Mas não vamos entrar em outras considerações a respeito da posição não. Nós só queremos ver esta posição no sentido de para aprendermos o movimento dos bispos. Então vamos lá. Vamos ver o bispo de casas negras primeiro, dos dois lados. O bispo de branco de casas negras, ele pode capturar o peão de F4. Ele pode capturar esse peão. Ou ele pode mover para D2 ou para E3. Lembrando que se ele mover para E3, o peão vai poder capturá-lo. O peão que sempre captura na diagonal, como nós vimos no movimento dos peões, certo? Bom, já para essa diagonal que leva até A3, ele já não pode mais mover, porque está bloqueado por seu próprio peão. Portanto, nesta diagonal que leva de C1 até C3, está impedida para ele neste momento, porque tem um peão bloqueando este movimento. Ele não vai poder fazê-lo. Ele só pode se mover na diagonal de C1 a H6, só nesta diagonal. Lembrando que o máximo que ele poderá ir é até a casa F4, capturando o peão negro. Mais do que isso também ele não pode ir além, porque tem esse peão bloqueando o seu movimento. Muito bem. Já o movimento do bispo negro, ele está nesse momento protegendo o seu peão de F4. Aqui nesse caso nós vemos o alcance do bispo. E ele também poderia mover, se quisesse, até a casa E5. Lembrando que se ele se posicionar na casa E5, o peão branco poderá capturá-lo, porque o peão sempre captura nas diagonais. Ok? Muito bem, vamos ver agora então o bispo branco de casas brancas. O bispo branco de casas brancas tem a sua diagonal de F1 a A6 totalmente liberada. Ou seja, ele poderia se mover em qualquer uma dessas casas dentro desse limite. Ele poderia ir até a casa A6. Lembrando que se fizer isso, de acordo com a tática, a estratégia de cada jogador, o peão negro poderá capturá-lo. Lembrando mais uma vez que a captura nunca é obrigatória. Mas quem iria recusar capturar um bispão, né? Exceto que se fosse algum tipo de armadilha. Enfim, mas esse é um outro assunto para outro momento. Bem, e já nessa diagonal F1 H3 está proibida para ele, porque tem um peão do próprio exército, o peão de G2, bloqueando esse movimento. Então aqui ele não poderá se mover. Muito bem. Vamos agora então ver o bispo negro de casas brancas. Bom, o bispo de negro de casas brancas, ele só pode mover aqui para D7, porque ele tem a dama do seu exército bloqueando o seu movimento. Então essa diagonal que vai de C8 até H3, para ele está proibido, porque ele não pode saltar sobre a dama. Não é igual o cavalo. A única peça que pode saltar sobre as demais é o cavalo. Todas as outras não podem fazer isso. Portanto, a sua dama negra, sua dama que está se encontrando na casa E6,
está bloqueando essa diagonal para ele. O único lugar que ele pode ir seria D7. Já na diagonal C8 a A6, para ele também está proibido, porque tem um peão branco na casa B7 bloqueando o seu caminho. Portanto, se você quiser mover nessa diagonal, ele tem que antes mover o peão de B7. Da mesma forma também, se ele quiser percorrer essa diagonal que vai de C8 até H3, ele vai ter que remover a sua dama do caminho. Então assim, o movimento dos bispos é muito claro. A tomada também, a captura deles também é muito clara. Vamos ver aqui nesse exemplo que a gente vê. O bispo branco de casas negras pode capturar o peão de F4. E o bispo negro de casas negras pode retomar o bispo branco. Então é nesse sentido. É muito simples, não tem segredo o movimento dos bispos. É só lembrar que no xadrez geralmente a captura é sempre no sentido do movimento da peça, com a exceção do peão, como nós vimos no primeiro vídeo tratando do tema, que ele movimenta sempre para frente e captura nas diagonais. É a única exceção. Os demais sempre vai capturar as peças no sentido de seu movimento. Então nós vimos aqui o exemplo de captura dos bispos, tanto de um bispo branco quanto de um bispo negro. E não tem outros segredos. O movimento do bispo é muito tranquilo e muito fácil. Só lembrar que eles vão se movimentar sempre na diagonal onde eles se encontram. Então sempre vai ter um bispo de casas brancas e um bispo de casas negras, tanto do lado do exército negro quanto do lado do exército branco também. E é isso aí. Até um próximo vídeo e esperamos que tenha ficado bastante claro o movimento dos bispos, que é muito simples. Tchau.